Então vamos dar uma olhadinha nesse problema, que a gente vai aprender um pouquinho sobre adição e subtração de vetores, como a gente faz essa representação e compreender também que um vetor ele é o conjunto de segmentos equivalentes, então ele é representado, pode ser representado por um vetor, um segmento, mas vários segmentos representam o mesmo vetor, né? Então vamos supor que eu conheça o paralelogramo ABCD, que determina os vetores AB e AD. E o M e o N, eles são pontos médios do lado DC e do lado AB. E aí a gente vai fazer algumas somas. Para começar, a soma AD mais AB, que é a mais simples, para a gente relembrar um pouquinho sobre o que é essa soma. Porque quando eu faço AD, que é esse vetor que está aqui, e somo com AB, a princípio, da forma que a gente escolheu os representantes, essa soma não pode acontecer, porque não está coincidindo a origem de um vetor com a extremidade do outro. Aqui o que você coincidiu foram as duas origens. Então, a proposta é que você escolha outro representante. Por exemplo, eu posso manter o AD, ó. E aí, em vez de escolher o AB, um representante que é o mesmo é o DC, ó. Então eu escolho esse vetor. Esse é igualzinho, ó. É o próprio vetor AB. É o DC. Quando eu faço isso, coincide extremidade com origem e o vetor resultante é esse daqui, é AC. Poderia ser feito diferente? Com certeza. Você poderia manter o vetor AB e para somar com o AD, como o vetor BC é o mesmo que o AD, você resolve o problema e também encontra AC. Então a solução disso aqui é AC. Então perceba, né, que a soma de vetores, você precisa garantir que a extremidade e a origem, elas são coincidentes. Senão, a coisa toda não funciona, tá? Vamos ver o próximo. Ó. Se eu for fazer BA com DA, como que isso vai funcionar? Então, primeiro encontro os vetores. Ó. O BA tem origem em B e extremidade em A. Então, ele aponta nessa direção. Esse é o vetor BA. E o vetor DA, ele começa em D e termina em A. Esse caso também, ó, a origem e a extremidade não estão coincidindo. Então, não dá para achar a soma dessa forma. Nesse caso, as extremidades estão coincidindo. Aqui você precisa trocar. Ou você troca o AB, ou você troca o DA, ou troca os dois. Então, eu vou trocar o BA, porque um equivalente ao BA é o CA, CD. Quando eu faço CD e mantenho o DA, perceba que nessa construção geométrica, coincide extremidade com origem. O resultado é o vetor CA. Se você fizesse diferente, mantivesse o vetor AB, mas trocasse o vetor DA, que é o equivalente a CB, o que você perceberia é que o resultado continuaria dando CA. Então, isso aqui funciona normalmente, tá? O importante é você encontrar o final com o começo. Esses dois primeiros problemas foram bem parecidos, né? Agora, quando eu faço AC menos BC, encontro os vetores antes de tudo, né? Então, o vetor AC começa em A e termina em C. Seria esse vetor que está apontando nesse sentido, né? E o vetor menos BC, o BC tem origem em B e extremidade em C. O menos BC é o contrário, ele tem origem em C e extremidade em B. E a diferença desse problema é você perceber que o oposto faz isso, porque essa construção já coincide ó, origem com extremidade. A solução é o início do primeiro até o final do segundo. É o vetor AB. Mas, claro, alguém poderia escrever sem problema nenhum DC. Por quê? Porque o AB e o DC eles têm mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Consequentemente, são o mesmo vetor. Então eu deixo esse aí só para provocar, e porque é um conhecimento que você precisa saber para dominar bem essas operações. Ó. Né? Qual é o próximo? O próximo é AN mais BC. Né? Então o vetor AN ele começa aqui e vem até N. Fechou. O vetor BC começa em B e vem até C. Fechou também. Não está coincidindo nada, nem origem nem extremidade, então você tem que trocar os representantes. Se você mantém o AN, um representante BC, do vetor BC, que começa em N, é um que vai até o M. Esse vetor, NM, e o BC,
eles são o mesmo vetor. A gente diz que os segmentos são equipolentes, né? É o mesmo vetor, ó, percebe? E nessa escolha de representantes, o início do primeiro coincidiu com o final do segundo, de forma que a resposta, nesse caso, é AM. Só essa troca de representantes poderia fazer? Não, ó. Você poderia escolher manter o representante BC, você vai somar com a N, mas para você fazer a origem e a extremidade coincidirem, você pode escolher esse vetor, ó, vetor NB, ó. Nesse caso, o vetor resultante começa em N e termina em C. Você vai falar, como assim duas respostas diferentes? Acontece que o vetor AM e o vetor NC, eles são o mesmo vetor, eles são paralelos, têm a mesma direção, têm o mesmo sentido e têm o mesmo tamanho, porque M e N são os pontos médios. Agora você entendeu? Esses dois vão ficar mais fáceis, né? Esses dois últimos. Vamos fazer um deles. Então, o vetor MD mais MB, ó. MD começa em M e termina em D, ó. Tá aqui. O vetor MB começa em M e termina em B. Tá pra cá. Não coincide origem com extremidade, coincide as origens. Então você faz uma troca. Uma possibilidade, manter o MD, e trocar o MB pelo seu equivalente MN. Solução MN. Segunda possibilidade, quando você soma, quem está somando? MD com MB. Mantém o MB e troca o MD. O equivalente dele, um deles, é o CM. Dessa forma, o vetor resultante é CB. Eles são os mesmos vetores, tanto CB como MN, porque eles são equipolentes. Último agora. Vetor BM menos meio de DC. O vetor BM, ele inicia em B e vem até M. O vetor meio de DC, menos meio de DC, cuidado, ó. D até C seria um vetor que vem daqui até aqui. Esse é o DC, ó. Mas eu quero, primeiro, metade de DC. Então ele vem de D até M, porque é metade. Mas ao mesmo tempo, eu quero o inverso. Então ele começa em M e termina em D. Essa é a metade. Nessa escolha que eu fiz, dá para ver diretamente que o resultado é BD. Então tá aí, ó, um problema interessante para vocês fazerem, entenderem bem como faz a soma, mas tentem fazer, veja se você tem certeza que você entendeu isso tudo, antes de fazer os outros.